Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Pode Educar, é o seu podcast sobre educação, esse nosso encontro que temos para tratar de temas relacionados à educação de um modo geral. E hoje o nosso episódio vai tratar de um tema que consideramos também muito importante na educação, que é o planejamento pedagógico, as semanas pedagógicas que são realizadas sempre no início do ano letivo. Para falar sobre esse tema, recebo aqui o nosso convidado e participante, claro, do nosso Pode Educar, professor, escritor Domingos Teles. Seja muito bem-vindo, professor Domingos, e que tema bacana para a gente tratar hoje no nosso podcast. Obrigado, professor Sidney Silva. Realmente é um tema muito relevante, oportuno, pertinente, porque é o início da caminhada. E essa caminhada tem que ter uma preparação, tem que ter um planejamento. A Semana Pedagógica e o Planejamento são esses pilares para que possamos desenvolver bem o nosso trabalho, termos uma boa atuação e mais do que isso, nós vamos estar traçando metas, planos para que os alunos tenham mais facilidade em assimilar tudo que for repassado para eles. Antes de fazer a primeira pergunta ao professor Domingos, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, pessoas que acreditam na educação assim como nós, ao prefeito do município de São Benedito, Saul Maciel, nosso muito obrigado pela parceria, ao vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, agradecer também ao ex-prefeito Gadiel Gonçalves, ao deputado estadual Alisson Aguiar. Então, muito obrigado por dar o apoio, por ser parceiro da educação e acreditar na educação, no valor que tem a educação. Então, a minha primeira pergunta é exatamente sobre... Eu queria que você contasse um pouco, professor, sobre a sua trajetória e da sua experiência com planejamento pedagógico e gestão escolar, esse trabalho que é feito sempre no início de cada ano. Eu posso até dizer, complementando já a pergunta, dizer que o professor ele planeja o ano inteiro, mas especialmente como é esse planejamento de início de ano, como deve ser. Sim, é uma reconstrução de vínculos. É bom que a gente possa esclarecer isso. E o professor, é sempre bom que ele entenda isso, principalmente os principiantes, os mais jovens, que ele não deve planejar para ele tem que planejar para os alunos, se colocando na visão dos alunos para que você possa desenvolver aquele conteúdo que você vai trabalhar. Você tem que ir àquela idade que o aluno vive. O professor, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, ele não pode ter uma postura de quem está no nono ou no ensino médio. Então, o planejamento dele vai lhe nortear exatamente para que ele possa desenvolver esse planejamento de forma que não só o conteúdo esteja sendo visto e trabalhado para a primeira, segunda aula. Geralmente cada assunto leva 2 ou 3 aulas, E aí, determinado conteúdo. Isso. E aí você tem que pensar como é a sua aula, ter informações se você está enfrentando aquela turma pela primeira vez, saber com os colegas como é que é, quem é, como age, enfim. Saber o ritmo, isso é planejar, porque planejar é você também trocar essas ideias. E não ficar só na oratória, tem que ir na retórica, tem que ir mesmo e conversar e principalmente para conhecer uma turma que você ainda não conhece. Quando você conhece, é mais fácil ainda, porque você já tem um direcionamento, você já teve uma experiência e você sabe como deve agir. Eu sempre defendi muito a questão do planejamento e da semana pedagógica, porque essas experiências que são mostradas, elas fazem parte do nosso aprendizado. Porque eu tenho 30, 40 anos de sala de aula, não preciso mais planejar. Precisa, não é assim.
né? Você tem que deixar esse pensamento tão atrasado que é achar porque tem experiência, porque já tem já fez isso outras vezes. Achar que o planejamento, achar que uma semana pedagógica não é importante. Não tem nada que não seja importante. Você pode ter um momento de 1 hora, mas você teve ali naquele momento de 1 hora algo importante que vai ficar, que vai lhe ajudar. Digo isso por experiência própria. Eu estou em sala de aula desde 1988. Agosto de 1988 eu assumi uma sala de 4ª série no Gigante MAC, aqui de São Benedito, na Serra Grande da Ibiapaba, no estado do Ceará. E nem por isso eu me acho capaz de não comparecer a uma semana pedagógica ou a um planejamento. Ontem mesmo nós estávamos em planejamento no Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, porque é necessário que você tenha a segurança. O planejamento, a semana pedagógica, nos dá muita segurança pelas leituras que fazemos sobre teóricos, né, sobre as teorias de cada um, o que os outros professores têm a dizer, o que os coordenadores trazem de novo. Metodologias novas. Metodologias novas, orientações necessárias, né, para que não possamos cometer erros, porque todos nós cometemos. Professor Domingos, muita gente pensa que planejar é apenas o papel, a caneta na mão, o calendário, mas vai além disso também, né? Tem a parte humana, tem o acolhimento, tem o emocional. Como é que o professor deve lidar também com essa questão? A importância do planejamento é nortear aí os caminhos, né, que o professor deve tomar para tornar essa volta, e claro, todo o período, mais leve. Claro que nem sempre vai ser assim, né, a gente sabe. Mas se no primeiro momento você já recebe os alunos com a carga emocional, você está com aquela carga emocional já no limite, que não é para estar, que vai estar iniciando, né? Mas se você não agir da maneira como se deve, obviamente que isso vai ocorrer. Então, para aliviar essa carga, que não é só nossa, deles também, porque estão voltando, né? Primeiramente, largar as mochilas. Coloca as mochilas no chão, nada de ir para a sala de aula. Primeiro ali ter, né, uma dinâmica, uma música, enfim, uma brincadeira. É muito legal apresentar os colegas novatos, dar as boas-vindas. É essencial isso. Ponto. Na sala de aula, chegou, já vai também, cara, você quer perder uma sala, você quer se tornar antipático, você quer que a sua disciplina não seja vista com carinho, inicie logo a primeira aula com conteúdo. Não. Ah, mas é matemática, tem que ser. Não é assim. Ah, é português. Não. Você tem que ter, mais uma vez, uma dinâmica ainda mais pedagógica para deixar eles leves, para que se conheçam, né, ali naquele momento. Você tem sempre 4 ou 5 alunos novatos, é importante, mesmo que você tenha só 2. Essa interação, esse primeiro momento, vai fazer um significado muito grande, né? Porque o que está lá fora, eu sempre digo, Cília, conspira muito contra nós. Lá fora, a liberdade, de certa forma, com o uso das redes sociais, do celular, eles têm muita
eles têm muita diversão. Não vou entrar aqui nesse cerne aí. De se deve, não deve, como é que acontece. Não vou entrar aí nessa problemática. Mas que eles têm tudo isso hoje favorável, né? Além de que o menino hoje pratica um esporte, ou vôlei, um futsal, um futebol de campo, ou enfim, ou vai para uma arte marcial que é tão comum. Também. Então a sala de aula não pode ser aquela prisão, aquela coisa sem uma dose de humor, de alegria, de momentos que você possa também interagir de forma mais leve, não é? E tem que se saber outra coisa, tem que se conhecer outra coisa. Você tem um professor, ele é muito bom, mas as características dele são diferentes, que ele não é muito assim, ou da brincadeira, ou da dinâmica, da aula lúdica. Mas aí você tem que ter o contraponto na sua equipe, alguém que seja bom também, professor ou professora, mas que tenha esse outro lado, né? E aí você vai dosando. Então esse é o primeiro momento do redescobrir, do reconstruir, e isso só acontece se você tiver planejado. É isso. E eu posso até dizer também que o bom planejamento, professor, ele também precisa de acompanhamento, né? Como é que a gente deve definir metas que sejam possíveis, avaliar também, né, sem perder o foco no desenvolvimento do aluno? Fazer o acompanhamento daquilo que foi planejado, avaliar se aquilo que foi planejado está realmente dando certo, mas sem perder o foco no principal, que é o aluno. A primeira semana é importantíssima para que você tenha esse direcionamento, né? Você está voltando de um período de férias ou de um período de recesso grande, que é sempre ali de novembro a dezembro, e muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar na criança em si. Você volta, você sente, nossa, cresceu tanto essa criança. Exato. Né? E vê também como é que está o crescimento intelectual dela, né? Enfim, o que aconteceu com ela nesse período. Então, o acompanhamento, claro que fala-se muito que o correto, e é realmente o correto, você está muito presente numa aula ali com aluno, mas é muito difícil. Você tem uma sala, muitos têm salas com 30, 35 alunos. Tem muitas realidades realmente assim. É por isso que hoje é tão importante um colégio ter psicólogo e ter também um psicopedagogo. Exatamente, né? Alguém dessa área para poder assim ajudar, dar o suporte ao professor. Nesse sentido. O coordenador também é muito importante. Claro. O acompanhamento. Então tudo isso aí vai no planejamento, porque o planejamento não é a bíblia da educação. Não é. Ele não faz mágica de maneira nenhuma. Ele é um suporte que todo professor sabe disso. Muitas vezes numa aula você fez um planejamento maravilhoso, mas na aula não dá nada certo. E aí você tem que reformulá-lo. Aí você tem que prepará-lo diante daquilo que você sentiu, né? E numa sala de aula, você tem diversas situações do que diz respeito ao exatamente ao emocional e essa questão cognitiva. E essa questão cognitiva, para cada um tem isso, né? E o professor vai ali numa correção, num debate, que se chamava antes explicação. Eu não acho que é mais explicação. Hoje em dia, quando você está apresentando um conteúdo, você está debatendo. E ali ele vai percebendo quem está disperso, né? Quem está
atento, mas está com o pensamento longe, né? Quem realmente está anotando alguma coisa, quem está mais ali preocupado que o professor possa repetir algo do que ele explicou, porque não se engane, o menino de 5º ano hoje está ali com o seu caderno e você vai falando ou escrevendo alguma coisa e ele vai anotando. Então, esse é o momento do diagnóstico. É isso, essa primeira semana você vai conhecer muito bem. Ah, mas eles já foram meus alunos. É como eu digo, há uma mudança, né? E o professor, essa atenção, essa percepção que o professor tem que ter é muito importante. É muito importante, principalmente nas séries de Fundamental 1 e Fundamental 2, o professor que só quer jogar conteúdo não vai a lugar nenhum. Perde a sala, os alunos não conseguem assimilar coisíssima nenhuma. E perde o interesse. Sim. Pela aula. E aí o professor se perde totalmente. Então tem que ter uma interação. Tem que ir, você tem que voltar ao tempo. Sou professor, eu tenho 22 anos. O outro eu tenho 30, eu tenho 40, mas em muitos momentos você tem que ir lá para os 10, 11 anos que o aluno tem, né? Para que haja essa interação. É isso. Professor Domingos, para fechar o nosso papo de hoje, que mensagem você poderia deixar para os professores, equipes pedagógicas que estão começando mais esse ano letivo? Olha, Sidney, doação é muito importante. Se doar dentro daquilo que você se propôs a fazer, dentro da profissão que você abraçou, e a maioria desses professores eu conheço estão realmente porque gostam da profissão, tem aqueles que estão ali enquanto não surge uma outra coisa, a gente sempre ouve, né? Ainda bem que são casos isolados. Então é se debruçar na pesquisa, cara, ler. Ler é importante, hoje a gente tem um advento aí dessa internet, que a gente pode baixar um livro, pode pesquisar um teórico a respeito de determinados momentos numa sala de aula com o aluno, é pesquisar. Isso é para todos, né? Da coordenação, supervisão, professores, né? Direção, porque é procurar meios, é estudar para poder apresentar o melhor para a sua sala de aula. Você vai ser perfeito? A partir daí você não vai mais errar? Claro que isso vai acontecer, mas não serão erros tão graves, erros que possam atrapalhar a sua profissão, né? E também atrapalhar a vida do aluno. Então, o conselho que eu dou, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha uma semana pedagógica maravilhosa, é necessário que o professor leia, procure assuntos sobre a sua profissão, procure revistas. Tem uma revista interessante, artigos. Tem uma revista, eu esqueci o nome agora, que nós ganhávamos lá no colégio. Esqueci o nome dessa revista, cara, mas eu acho que você também chegou a receber. Cara, vem cada coisa importante e de um aprendizado, de um ensinamento tão legal. Tem muitas revistas nessa área da educação e que a gente tem que estar se debruçando sobre isso, né? Não é achar que ou porque está em fim de carreira, ou porque tem muita experiência, ou porque é o bam, e achar que não deva, né, entrar naquele assunto com mais propriedade. O bom professor é aquele que se garante, mas não deixa isso subir a cabeça. Ele tem a humildade de dizer, vou explicar amanhã tal assunto,
Eu sei muito bem isso aí, mas eu vou dar uma estudada mais ainda, fazer uma leitura, né? É isso, Sidney, esse é o conselho. É isso. Muito obrigado, professor Domingos, por mais uma vez estar presente, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Quero agradecer você também aqui que nos assiste sempre os nossos episódios do Pode Educar. Agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores que acreditam na educação como nós. Prefeito Saul Maciel, vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, ex-prefeito Gadiel, deputado Alisson Aguiar. E muito obrigado a você que mais uma vez esteve com a gente. Vamos chegando ao final do nosso Pode Educar. Curta, compartilhe, mande para mais pessoas também assistirem esse conteúdo importantíssimo de hoje, que foi o planejamento pedagógico e o início de mais um ano letivo. Um abraço e até o próximo episódio. Até lá! Tchau!